Meus irmãos, graça e paz. Hoje nós temos duas visitantes. Eu queria que falasse o nome, para a gente poder saudar. Rosa e Dani. Então, já que vocês estão pertinho ali do Dani, vou pedir que ele Ju dê as boas-vindas para vocês. Por favor. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Irmãos, nós estamos estudando o livro de João. Estamos no capítulo 3. Lemos do versículo 16 ao 22. Estudamos o 16 e o 17 e o 18. Mas nós vamos ler novamente João 3, a partir do versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que fosse julgado, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra lida e pedimos ao Senhor a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, que tua palavra tenha bom proveito na nossa vida, faça efeito na nossa vida e que nós saímos daqui edificados, ó Deus, prontos para te servir melhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Só para a gente lembrar, na quarta-feira última, nós falamos sobre a salvação, né? Porque Deus amou o mundo, da questão prática do amor de Deus. Falamos sobre o julgamento. Até uma irmãzinha perguntou quem se já está condenado. Falamos um pouco sobre o estado intermediário da alma, que é o que se segue após a morte, para onde a alma vai, onde é que nós ficamos. Bom, e aí a partir do versículo 19, João trata de um binômio quase no livro inteiro, sobre luz e sobre trevas. Veja, irmãos, a gente leu Oséias, e Oséias fala sobre a prostituição da religião do povo de Deus na sua época. A salvação para nós, ela tem que ter algum efeito. O convite de Jesus é para que a gente vá para Ele, exatamente como nós estamos, não é? E o convite da graça é: vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não há nenhuma exigência de Deus para que nós precisemos haver uma melhora em nós, para que nós possamos chegar a Cristo. É muito pelo contrário. A ideia é que a gente vai exatamente como a gente está. E normalmente a praxe é que a gente vai, mas a gente vai cheio de pecado. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, porque a salvação vem através do ouvir a palavra de Deus, há uma regeneração imediata. Deus nos regenera,
nós agora somos salvos. A partir do momento que Deus nos regenera, nós viramos habitação do Espírito Santo. Mas a pergunta é, bom, se nós já somos salvos, quais são as consequências práticas para a vida da gente em relação ao nosso cotidiano de vida? Como é que a gente vive? Eu só quero lembrar para os irmãos que essa profecia de Jesus ser luz e do povo estar em trevas, ela antecede pelo menos uns 700 anos antes de Cristo. A gente vai ler um texto, eu quero convidar você. E aí, cadê os diáconos de plantão? Chamar você para ir comigo para Isaías capítulo 9. Só para a gente passear um pouquinho na Bíblia e ver que já havia uma profecia, Isaías capítulo 9. Vou pedir, por favor, que alguém leia o versículo 1 até o versículo 2. Quem quiser, levante sua mãozinha e faça a leitura. Isaías 9, 1 e 2. Quem vai ler? Já está ali, a irmã Damares. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Obrigado. Então Isaías faz a profecia dizendo: o povo estava em trevas e viu grande luz. Que grande luz é essa? Jesus Cristo, ok? Bom, mas o que é andar em trevas? Porque para a gente poder entender a prática do Evangelho na vida da gente, a gente precisa entender o que é andar em trevas. E aí eu vou pedir que nós vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E por favor, eu vou pedir que alguém leia do versículo 1 até o 3. Efésios. Também vai ser ali o Ezequiel. Ezequiel quer ler. É tu, Ezequiel? Vai ler? Vai estar também exposto aqui no telão, se você quiser acompanhar. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, como é que o povo estava, não é? Como é que é andar em trevas? O texto aqui diz: seguindo a inclinação da nossa carne. E aí quem lembra o que é que Jeremias fala do coração? Quem lembra? Ele é o quê? Enganoso. Mas ele diz também que ele é desesperadamente o quê? Corrupto. Então, o que era andar em trevas? Andar em trevas é entender que você é tentado em 3 áreas. Nós somos tentados por nós mesmos, a nossa própria cobiça, o nosso coração nos leva a fazer aquilo que não agrada a Deus. Somos tentados pelo diabo, e aí aqui ele vai falar sobre o príncipe da potestade do ar. Lembra da tentação de Jesus Cristo? Pronto. E nós somos tentados também pelo mundo. Então são 3 áreas que nos rodeiam, que nos tentam. O apóstolo Paulo está dizendo: outrora, nós andávamos exatamente assim, fazendo as inclinações da nossa carne e a vontade do príncipe da potestade do ar.
Bom, entendendo isto, que nós andávamos assim, o que é andar em luz? Veja, o texto de João que nós lemos, o texto de João, ele vai dizer assim: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A pergunta é: sendo salvo, a consequência é, nós precisamos andar na luz. Se andar nas trevas é você fazer a vontade da sua carne, é você andar segundo o príncipe da potestade do ar, e você andar segundo o curso do mundo, o que é andar em trevas? Agora é uma pergunta: o que é andar em trevas? Aliás, o que é andar em luz? Desculpe. O que é andar em luz? Me ajudem aí, irmãos. O que é andar em luz? Como é que é? De que forma a gente pode mostrar, sabe, Sérgio? O Sérgio está dizendo assim, desviando de todos os caminhos que nós falamos, né? Dos caminhos maus. Mas eu queria convidar os irmãos, primeiro, para a gente ler um texto que está em Mateus, no capítulo 6. Vamos lá para Mateus, capítulo 6. Tem 3 versículos que eu queria ler com os irmãos. Vamos lá. Mateus 5, 14 e 15. Eu queria que alguém lesse aí. Primeiro, Mateus 5, 14 e 15. Quem quer ler? Douglas quer ler. Mateus 5, 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Fica com o microfone aí, viu, Douglas? Veja, Jesus fala para aqueles que estavam lá no Sermão do Monte, né? Era uma grande multidão. Vós sois a luz do mundo. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Ele fala da cidade. À noite, quando a gente está viajando, tem como a gente não avistar uma cidade? Como é que a gente sabe que tem uma cidade mais à frente? Pela luz. Por causa da luz. Várias luzinhas, né? Várias luzinhas ficam ali, você vê de longe. Quando a gente vem assim, olha, lá está Matão. Aí você vê um monte de luzinhas assim no meio das trevas. Ele está dizendo, um crente verdadeiro não pode se esconder. Não tem como. Por que não tem como? Porque ele vai ser luz por onde quer que ele ande. Olha, se o mundo está em trevas e eu sou luz, é só você olhar para esse templo aqui, ó. Eu cheguei logo depois que o Carlinhos chegou e nós abrimos o templo juntos aqui. Estava tudo escuro. Tocou no interruptor. Onde tem luz, a treva desaparece. Não tem como. Eu estava ouvindo um podcast hoje, e o Hernandes de Lopes era que estava sendo entrevistado. E ele diz assim: não tem como um crente ter o Espírito de Deus e ao mesmo tempo ele ter o espírito maligno. Porque luz e trevas não podem andar juntos e 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. A gente pode até ser influenciado por ele, alguma atitude sobre nós, mas ser dominado por ele não tem como. Então, primeiro, quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder, não tem como. Lembra quando Pedro foi tentado? Aliás, quando ele negou Jesus, lembra quando Pedro negou Jesus? As 3 vezes foi, você é... Como é que as pessoas sabiam que Pedro era um deles? Aí um diz assim, porque você andava com ele. Mas outro disse assim, porque você fala como um deles. Então, o crente, onde ele chega em determinado local, o testemunho que ele dá, que nós vamos ver agora, o testemunho que ele dá, onde ele chega, testemunha que ele não anda em trevas.
Ele anda em luz. Deixa eu citar aqui um exemplo para os irmãos. Um exemplo. Amanhã nós temos 2 festas na cidade. De um lado vai ter o Aviva Matão. São 9 igrejas que vão estar lá. E do outro lado vai ter a festa do trabalhador. Um lado vai ser a festa da luz. E o outro lado vai ser a festa da sociedade, de forma geral. E aí você observe, quem for e tiver possibilidade, observe como serão essas 2 festas. A festa do crente é diferente, por causa do Espírito Santo que nele habita e da forma como ele anda. Bom, 14 e 15, agora leia o 16. De que forma eu manifesto que sou, luz? Por favor, filho. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Tá, aí Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Colocando um candeeiro, se coloca no lugar mais alto. Eu não sei se aqui em Matão já teve, ou se tem ainda. Mas lá no Nordeste tem casa que é meia parede. Sabe como é casa meia parede? Sabe como é, não? Sabe, Serginho? Serginho é de outra estirpe, ele não sabe como é uma casa meia parede, não. Casa meia parede, Serginho, é uma casa que a parede não vai até a telha e não tem forro. Então, por exemplo, se você estiver no quarto, alguém conversar no outro quarto, você ouve o que o outro está conversando no outro quarto. Aí, como é minha irmã, pode falar. Ela aí, pode falar se quiser. Já morou na casa assim? Olha só. Aí, sabe, aí, nos lugares que não tem energia, ou se tiver energia, eles botam uma lâmpada só, no meio da casa. Não é assim? Aí, aquela lâmpada, como não tem forro, ilumina a casa toda. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da mesa, esconde, porque ela perde a utilidade. Não perde a utilidade? Perde. Coloca-se no lugar mais alto da casa, ou ele diz assim, também não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Por que não pode? Porque mesmo na época de Jesus Cristo, mesmo não tendo energia, tinha as tochas que ficavam nas ruas. Então de longe se via a cidade. Aí o texto está dizendo assim, da mesma forma são vocês. Aí ele diz assim, assim brilhe a vossa luz diante dos... Veja, irmãos, a nossa luz, ela vai brilhar diante da igreja? Não. É diante da sociedade onde nós estamos inseridos. Então ele vai dizer assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas o quê? Boas obras. E qual é o motivo das boas obras? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não está defendendo que a salvação é pelas obras. E até o apóstolo Paulo diz isso, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele diz, as obras existem para nós andarmos nela. Qual é o intuito de nós procedermos com boas obras? A glória de Deus. Então, o crente, ele não pode andar em trevas. O crente anda em luz. Por isso que existem tantos ensinamentos, e a gente vai ver aqui agora, que falam de que o crente precisa ter uma só palavra, o seu modo de agir é um só, o seu modo de caminhar é um só. Não existe negociação de crente com coisas escusas. Não tem. Isso às vezes traz para a gente alguns problemas. Nós ainda vamos ler um texto que está em Romanos. Eu quero convidar você a ir comigo. Romanos 12, 1 e 2. Quem vai ler? Romanos 12, 1 e 2. O presbítero Vitor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok. Qual é o pedido do apóstolo Paulo? Que apresenteis os vossos, de que maneira? Em sacrifício. Esse sacrifício não é um sacrifício que as pessoas fazem, né? De botar uma pedra na cabeça, andar ajoelhado. Lá em Recife tem o Monte da Conceição. Eles sobem, tem gente que para pagar a promessa sobe o monte nadando, se arrastando pelo chão. Nesse tipo de sacrifício que Deus está falando. O sacrifício ele explica. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso quê? Culto. Então como é que eu ando? Qual é a forma que eu como luz preciso andar? Ele diz assim, de forma viva, porque a Bíblia diz que Cristo nos deu vida, e vida em quê? Em abundância, santa, e isto vai fazer com que a gente ande de forma agradável a Deus. Qual a consequência deste culto? Aí ele vai dizer assim, e não vos conformeis com este século. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Aqui está dizendo para a gente não se conformar. É para a gente ficar inconformado? Será? Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sou um cara inconformado com as coisas que acontecem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? O que é que ele está dizendo? Para não tomar a forma do mundo. Veja, o mundo tem sua forma. Sua forma, seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de falar. O mundo tem essas questões. O apóstolo Paulo está dizendo assim, nós não podemos tomar a forma. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi a pregação desse texto, foi o meu primeiro pastor, o reverendo Geomário Moreira Carneiro. Hoje ele está em Brasília. E ele disse assim, nós somos, o homem, de forma geral, ele é como uma massa mole. Uma massa de bolo. Se colocar ele numa forma quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se botar numa forma redonda, se tiver um furo no meio, se a forma for aquelas formas que a gente tem feito uma bandeja, ele sai fininho, né, assim. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, para a gente poder andar em luz, nós não podemos querer imitar as coisas que há no mundo. A igreja não anda dessa forma. Por mais que a gente queira, por mais que nós tenhamos dificuldade de entender isso, eu não estou falando da forma no sentido de roupa, mas eu estou falando na questão do conceito. O mundo tem um conceito diferente. Quer ver? Deixa eu citar aqui para os irmãos. Qual é o conceito que o mundo tem de família? O que é a família para o mundo? Fala aí, Rosângela, a senhora que trabalha aí com tanta gente cheia de problema. Pega o microfone aí, diga aí. O que é que a senhora ouve sobre família? Família, eles não, dizem que não precisa ter o mesmo sangue, né? É a união de pessoas que habitam no mesmo ambiente, entendeu? Então você meio que pode escolher sua família, né? Não é a família que a gente conhece. Okay. Geneticamente falando, né? E o que é que se fala quando se diz assim, sobre casamento, por exemplo? É coisa boa, é coisa ruim? Eu não gosto nem de falar, pastor. Os irmãos entendem? Eu ando meio... Para o mundo, família é uma instituição falida. Que filhos não podem conviver bem com os pais, pais não podem conviver bem com os filhos. Não é assim que a gente ouve? Quando a gente vai falar sobre, por exemplo, sobre honestidade, hoje a gente vive na questão da lei do menor esforço. As pessoas não estão preocupadas em fazer aquilo que é certo. A ideia é justamente essa. Quando o apóstolo Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, ele está dizendo assim, olha, o mundo tem a sua forma, mas a nossa forma não é a do mundo. A nossa forma é a de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E aí ele vai dizer assim,
ele pede para a gente mudar o mundo. Esse texto aqui está pedindo para a gente mudar o mundo, irmãos. Veja, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele manda a gente mudar o mundo? Hã? Ele manda a gente mudar a gente. A renovação da nossa mente. Então, o crente que anda em luz, ele vai se quedando aos pés de Cristo paulatinamente, o Espírito Santo vai agindo na sua vida, e ele vai mudando as suas atitudes. Não é? Quando ele faz uma atitude, quando ele tem uma atitude errada, a primeira coisa que ele faz é correr aos pés de Cristo. E aí, eu quero só lembrar para os irmãos, Provérbios 28:13. Os irmãos conhecem, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, o que é que acontece com ele? Ele alcança a misericórdia, né? Alcançará a misericórdia. Então, assim, o crente que anda na luz, e aí vem uma pergunta para nós, né? Será que a gente consegue andar na luz a vida toda? Será que a gente, de vez em quando, será que a gente escorrega? Será que a gente, de vez em quando, desagrada a Deus? Muitas vezes, não é não? Isso é verdade, viu, minha irmã? Mas veja o que o apóstolo João nos ensina acerca de nós entendermos que somos pecadores e que, se por acaso a gente cair, veja qual é o conselho que ele nos dá. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu queria que alguém lesse. Quem quer ler? 1 João 2, 1 e 2. Ezequiel, de novo, aqui. Quem foi que levantou a mão? É Bela. Daqui, deixa a Bela ler, Ezequiel. Depois eu te passo. Bela gosta de ler. 2, 1 e 2. Leia aí, Belinha, por favor. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que eu não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Muito bem. Veja, irmãos. O versículo 8 e 9 vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí no versículo 1 ele vai dizer assim: eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Mas, como a gente peca, é impossível a gente viver sem pecar. Por isso que quando levaram aquela mulher adúltera, Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, não é? E todo mundo deixou a pedra no chão. Por quê? Todos pecaram, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não é? Não é assim? Ele está dizendo assim: o crente, quando peca, ele sabe que tem advogado e ele recorre ao advogado. Jesus Cristo, o justo. Ele não, veja, irmãos, não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não cubra. Não há pecado que nós cometamos no presente, no futuro, os pecados nossos do passado,
que o sacrifício de Cristo não tenha nem poder, nem autoridade, nem eficácia para cobrir, para perdoar. Então, o entendimento que há é que aqueles que andam na luz, quando eles erram, eles têm duas atitudes. A primeira, ele recorre ao advogado e diz assim: Senhor, lembra do Salmo 51? Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então nós recorremos a Deus na mediação de Jesus Cristo e falamos: Senhor, perdoa. Só que normalmente, irmãos, e a gente falou isso domingo à noite, nós não pecamos, quando nós pecamos, muitas vezes nós pecamos contra Deus e pecamos contra o próximo. E aí o que é que a gente precisa fazer? Se eu pedir só perdão a Deus, eu pequei contra alguém, se eu pedir só perdão a Deus, resolve? Resolve ou não resolve? Eu preciso me reconciliar com meu irmão. Lembra do que Jesus diz sobre a oferta? Quando você for caminhando e no meio do caminho até o gasofilácio, você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, o que é que você precisa fazer? Parar, deixa a tua oferta, volta e reconcilia-te com teu irmão. Quando a gente peca, a gente precisa pedir perdão a Deus e a gente precisa voltar para resolver os nossos problemas desde lá, aonde nós caímos. Eu vou lembrar para os irmãos, e nós vamos encerrar agora. Olha, são 7 igrejas, as igrejas lá da Ásia Menor, de Apocalipse. Uma delas, Jesus diz assim: lembra-te de onde caíste. Então nós precisamos retomar a nossa vida de onde nós paramos e precisamos nos reconciliar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os queridos. Eu já perdi as contas quantas vezes eu pedi perdão entendendo que eu estava certo. E é difícil, porque você tem que quebrar seu orgulho, né? Porque você sabe que você está certo e você quebra o seu orgulho para dizer assim: me perdoe se eu lhe feri. E o que não nos deixa pedir perdão, né? Digamos assim, de resolver o nosso pecado de forma completa, é um negócio chamado orgulho. E o orgulho tem derrubado o homem, não é de hoje não, desde o Éden. É verdade que Deus disse que se vocês comerem dessa árvore aí, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Aí Eva diz: Deus disse que se a gente comer, nós vamos ser conhecedores. Olha, mas é porque Deus, Ele não quer que você seja igual a Ele, conhecedor. Então, come. Aí Eva olhou, Adão estava perto. Ninguém bota essa culpa em Eva não, viu? Que Adão estava pertinho de Eva ali. E para serem iguais a Deus, eles comeram. Façamos uma torre que alcance os céus, para que o nosso nome seja lembrado por toda a terra. Foi o que Deus fez? Confundiu as línguas de todo mundo, não foi assim? Nabucodonosor subiu no palácio e disse: tudo meu, eu conquistei. Perdeu a consciência e foi comer capim com as feras. A Bíblia diz que Deus, Ele se achega aos humildes. Ele é atento aos humildes, mas Ele rejeita a nossa soberba. Então, aquele que anda nas trevas, ele não vai entender essa mensagem. Mas o que anda na luz vai. Ele vai querer
que Deus tome conta de sua vida e que ele ande de forma agradável ao Senhor. Por isso que João, quando escreve, ele diz assim: porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas em suas obras. Porém, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu quero encerrar, porque nós já estamos no horário, lembrando para os irmãos a carta de Paulo aos Colossenses. Ele vai dizer assim, ó: e tudo o que fizerdes, tudo, seja por atos ou palavras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Aqueles que andam na luz, a pergunta que ele faz para si é: Jesus faria? Essa atitude que eu tomo, que eu estou tomando, Jesus tomaria? Porque se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso imitar as obras de Cristo. Pensa nisso nessa noite. Deus nos abençoe. Nós vamos orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nós te pedimos que tu nos ajudes. Somos pequenos, falhos. Tua palavra diz que nós somos pó e carecemos da orientação do teu Espírito. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a andar de conformidade com a tua palavra. Quebra, ó Deus, quebra o nosso orgulho. Que nós possamos ter o Senhor de fato como Senhor, como Rei da nossa vida. E que nós obedeçamos a tua voz através da ação do teu Espírito Santo em nós. Que a nossa luz brilhe na sociedade. Que as pessoas vejam as nossas obras para a glória do Senhor. Pois é no nome do Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê uma noite tranquila. É neste nome que nós oramos. Amém. Irmãos, é só 2 avisos. O primeiro...